Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas questões fundamentais da teoria do Estado e do direito. Sabe aquela pergunta clássica que parece um nó na cabeça de todo estudante que está começando o curso? Pois é, a gente vai desvendar ela hoje. Então, vamos direto ao que interessa. Tem uma pergunta que todo calouro de direito, uma hora ou outra, vai se deparar e que, à primeira vista, parece um verdadeiro quebra-cabeça. E tá aí ela. É o famoso dilema do ovo e da galinha, só que na versão jurídica. Quem é que vem primeiro, afinal? É a estrutura de poder, que a gente chama de Estado, ou é o conjunto de regras, que a gente chama de direito? Essa pergunta aparentemente simples abre a porta para todo o nosso bate-papo. A verdade é que tentar dar uma resposta simples para isso, tipo, foi o Estado ou foi o direito, é meio que perder o ponto principal. O que existe, na verdade, é uma relação de dependência mútua, sabe? É como uma dança onde um vai moldando o outro o tempo todo. E para entender essa dança, a gente vai precisar de algumas ferramentas. E a nossa primeira ferramenta vem de uma ideia muito legal que ajuda a gente a entender que o direito é muito mais do que só um monte de lei escrita. O direito é algo vivo que pulsa no dia a dia da sociedade. E quem nos deu um mapa excelente para isso foi o grande jurista brasileiro Miguel Reale. Ele criou a teoria tridimensional do direito. A ideia dele é a seguinte: o direito não é uma coisa só. Ele tem 3 dimensões que estão sempre juntas: o fato, o valor e a norma. Vamos analisar isso com calma. Primeiro, a gente tem o fato social. É literalmente algo que acontece no mundo real, na vida das pessoas. Depois, a sociedade olha para esse fato e atribui um valor a ele, se é bom, se é ruim, se é perigoso, e só aí, dessa mistura de fato com valor, é que nasce a norma jurídica, a regra que a gente estuda. Olha só esse exemplo prático, que deixa tudo mais claro. O fato: o número de acidentes de trânsito começou a aumentar muito. O valor: a sociedade entende que a vida e a segurança das pessoas são super importantes. O resultado disso é a norma, a criação da lei que obriga todo mundo a usar o cinto de segurança. Viu só? A lei não surgiu do nada. Ela nasceu de um problema real e de um valor que a gente compartilha. Beleza, já entendemos melhor o lado do direito? Agora vamos virar a moeda e olhar para o outro lado, o Estado. Mas antes de falar do Estado em si, a gente precisa falar daquilo que sustenta o Estado: o poder. E para falar de poder, ninguém melhor do que o filósofo Michel Foucault. Foucault chega e vira de cabeça para baixo a nossa ideia sobre poder. Para ele, poder não é uma coisa que o presidente ou o rei tem. Como ele diz aqui na citação, o poder é uma rede de relações que se espalha por toda a sociedade em todas as direções. Então, com Foucault, a pergunta muda completamente. Não adianta mais perguntar quem é que manda. A pergunta inteligente passa a ser como essas relações de poder funcionam no nosso dia a dia. O foco sai do grande centro de poder, o Estado, e vai para as pequenas relações cotidianas. E essa comparação aqui é sensacional. De um lado, a gente tem a ideia antiga do poder soberano, aquele poder do rei que proibia as coisas, que punia em praça pública para todo mundo ver. E do outro, o que Foucault chama de poder disciplinar, que é muito mais sutil. Ele não só proíbe, ele produz comportamentos. Ele cria o que a gente considera certo ou errado. Ele não precisa de um grande espetáculo. Ele prefere uma vigilância discreta e constante. Tá, muito legal a teoria, mas e na prática? O que isso tem a ver com a vida real? Absolutamente tudo. É exatamente aqui que o direito e o poder se encontram no nosso dia a dia. Se a gente parar para pensar, esse poder do Foucault está em todo lugar. Está na família quando se definem as regras da casa. Está na faculdade, nos critérios de avaliação que dizem o que é um conhecimento válido. Está nas redes sociais, onde os algoritmos e a cultura do cancelamento ditam o que é aceitável. Até na relação entre um médico e seu paciente existe uma relação de poder. E é aqui que a gente conecta tudo. É o pulo do gato. Todas essas pequenas relações de poder do dia a dia que Foucault descreveu são a fonte dos fatos e dos valores da teoria do Reale. É a dinâmica de poder na sociedade que cria a realidade social, e essa realidade, por sua vez, exige uma resposta do direito, exige uma norma. Bom, agora que a gente tem essas duas lentes, a da tridimensionalidade do direito e a da microfísica do poder, podemos finalmente voltar para a nossa pergunta inicial, mas com uma perspectiva totalmente nova. A resposta, no fim das contas, não é um cria o outro. A gente pode pensar num ciclo constante de cocriação. A sociedade, com todas as suas relações de poder, gera a matéria-prima, os fatos e os valores. E o Estado, por sua vez, funciona como uma espécie de máquina que organiza e formaliza essa matéria-prima, devolvendo para a sociedade em forma de lei. Então a grande sacada é entender isso. O direito, na sua essência, nasce de baixo para cima.
Ele nasce das disputas, dos acordos, dos conflitos que acontecem todos os dias, em todos os lugares. O Estado age depois, como um grande organizador, dando um selo oficial, mas a vida do direito já estava pulsando na sociedade muito antes de virar um artigo de lei. E, para a gente terminar, fica a provocação. Com essas ideias em mente, é só olhar em volta. Na universidade, no trabalho, nas nossas interações na internet. Onde mais é possível enxergar o poder criando fatos e valores que, quem sabe, amanhã podem se tornar uma nova norma jurídica? A teoria não está só nos livros, ela está acontecendo o tempo todo, bem aqui ao nosso redor.